Bom dia, pessoal. Pontualmente 9 horas. Então, eu vou dar início ao webinar de hoje. De novo, uma satisfação ter você aqui, mas ter vocês todos aqui, já somos 33, que eu saiba, em mais esse evento da Web Comunidade FBN Brasil. E aí, para apresentar, para quem não conhece, reforçar com quem é de casa, eu vou falar bem brevemente da FBN e do programa Web Comunidade. Nós somos uma associação internacional de famílias empresárias, com sede na Suíça. A FBN surgiu lá na Europa há 31 anos, e o capítulo Brasil faz 20 anos em 2020. O nosso propósito é ser um espaço de encontro e troca, que possa apoiar o desenvolvimento das famílias em diversos aspectos, ou seja, nós pretendemos ser uma comunidade de aprendizado. Então, para cumprir esse papel num momento delicado como o de agora, a gente criou esse programa, que batizou como Web Comunidade FBN Brasil. É uma série de eventos online, de diversos formatos, em que a gente discute assuntos do universo das famílias empresárias e, lógico, temas relacionados à crise. Hoje, a gente traz um assunto importante e de interesse geral, oportunidades de investimento no cenário atual. Os convidados do dia, o Renato Farnet e o Michael Gagliardi, vão primeiro explicar um pouquinho o que é e como funciona a gestão de patrimônio independente. Pode parecer óbvio, mas não é. E depois vão fazer um bate-papo entre eles, a princípio, contando o que vem acontecendo com o mercado. Vão falar de crédito, liquidez, rentabilidade, riscos, perda e, lógico, vão contar quais são as oportunidades que essa nova organização do cenário oferece. E dizer aquilo que a gente já sabe, mas que às vezes esquece. Pulo do gato para esse e para qualquer momento, em termos de investimento, é a diversificação. O Renato é sócio fundador da G5 Partners, nosso parceiro, membro do comitê executivo e rege do grupo de gestão de patrimônio. Trabalhou na gestão de carteiras de renda variável e fixa em mercados emergentes no JP Morgan. Foi chefe da área de gestão proprietária de renda variável para a América Latina no Goldman Sachs e do Morgan Stanley. O Michael Gagliardi é sócio da G5 Partners também. Foi sócio da Sadita, um family office focado em investimentos alternativos globais. Iniciou sua carreira no Banco Icatu, onde integrou a área de pesquisa econômica e a mesa de renda variável. E agora eu vou passar para vocês umas orientações básicas para o webinar funcionar bem. A gente pede que vocês todos mantenham seus microfones desativados para o barulho ambiente de cada um não atrapalhar os palestrantes. Hoje, porque eles são dois, a gente vai tentar interagir só por chat. Conforme eles vão falando, vocês podem ir colocando suas perguntas no chat. Ao longo da fala, ou a Cláudia ou o Michael vão acompanhar e tentar já inserir as perguntas na fala deles. E se não der, vocês podem continuar perguntando de toda forma, sempre por chat, após a fala dos dois, porque ao final da exposição deles vai haver um momento só para perguntas. Eu agradeço muito vocês dois, agradeço imenso a G5, que tem sido um parceiro muito próximo, e desejo um ótimo webinar para todos vocês. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Queria primeiro apresentar um pouquinho a G5, falar um pouco o que a gente faz, tá? G5 é uma empresa com 13 anos de história. Nós temos 5 áreas de negócios, dentro delas essa área de gestão de patrimônio. Nós somos uma boutique independente, nós somos uma das maiores boutiques independentes do Brasil, temos aproximadamente 13 bilhões de reais sob gestão e cuidamos de aproximadamente 200 famílias. Tá? Renato é um dos 3 sócios fundadores e quem toca a nossa área de gestão de patrimônio. O que eu gostaria aqui um pouquinho, até para contextualizar e para a gente botar um pouquinho a conversa em perspectiva, é explicar que o que a gente faz é diferente do que, por exemplo, um fundo multimercado. Aqui, nós nos adaptamos à família. O que nós fazemos? Nós, basicamente, cuidamos de todo o dia a dia financeiro da família. Não é só a gestão do dinheiro líquido, é também a gestão de liquidez, o planejamento tributário, o planejamento sucessório. Na verdade, é ter certeza que você não só está comprando o melhor ativo, ou nem vou dizer o melhor ativo,
mas o ativo mais adequado para os objetivos de longo prazo dessa família. Mas você também está fazendo isso da melhor forma possível. Poxa, essa família deveria ter uma carteira administrada, deveria ter um fundo fechado, deveria ter previdência, quanto em previdência, deveria ter dinheiro fora ou não. Então, eu acho que é um pouquinho isso o nosso dia a dia. Comparando com normalmente os fundos que são mais comuns e que têm mais visibilidade no mercado, por exemplo, os multimercados são fundos onde o cotista se adapta ao fundo. Então, na verdade, o multimercado já tem ou fundo de bolsa, qualquer fundo coletivo. O cliente se adapta ao mandato do fundo. O que nós fazemos é uma coisa diferente. Logicamente, nós temos nossas crenças, temos o que nós achamos que é o correto, mas nós nos adaptamos às necessidades das famílias. A ideia aqui é um pouco falar não só das oportunidades para frente, mas eu acho muito importante que a gente bote essa crise no contexto. O Renato vai falar um pouquinho, já vou passar para ele, sobre como é que a gente chegou aqui. Acho muito importante não só falar, putz, como é que vai ser daqui para frente, mas o que trouxe a gente até aqui, como a gente chegou até aqui, como estavam os mercados, essa queda generalizada que todo mundo viu, foi justificada? Não foi justificada? Eu acho que é um pouco isso que eu gostaria de começar esse webinar. Então, Renato, se puder começar um pouquinho. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, assim como o Michael bem colocou, é um privilégio poder dividir as nossas ideias e falar um pouquinho dos nossos conceitos para vocês. Mas como o Michael colocou, acho que para a gente falar um pouco de quais são as oportunidades que a gente vê daqui para frente, eu acho que é importante a gente dizer um pouquinho o que estava acontecendo até agora, para a gente conseguir precificar e colocar em perspectiva tudo. Então, para quem não tem muito intimidade, conhecimento com o mercado financeiro, o mercado americano e o mercado brasileiro, nos últimos 11 anos, ele já vinha numa trajetória de subida, o que a gente chama de bull market, bastante relevante. Tá? E esse bull market começou em 2008, depois da crise do subprime, né, que todos nós aqui vivemos em 2008, 2009. Para você colocar um pouquinho em perspectiva, o S&P, que é o índice de ação brasileiro, subiu mais de 350% até 31 de dezembro de 2019. E o próprio Ibovespa, apesar de todos os problemas que a gente teve em governo Dilma e o começo de um governo Temer, com crise JBS, crise de caminhoneiro, então, apesar dos percalços que a gente também viu nos últimos 10 anos, a verdade é que o Ibovespa subiu mais de 200% também desde a crise de 2009, 2008, 2009. Então, a realidade é que os mercados, de certa forma, já estavam um pouco cansados, né? Já estavam estendidos. O que acontecia o último ano de 19, para o mundo, foi o pior ano de crescimento de PIB desde 2008, 2009. Então, você já tinha um mercado onde o lucro das empresas do S&P já não crescia ano a ano, e isso é uma das grandes molas que movem os mercados. Tá? E aqui no Brasil, você teve vários anos de recessão e apenas 3 anos de crescimento, e crescimento pífio, de 1%. Então, o que estava realmente gerando toda essa compra para o mercado acionário era uma grande liquidez que você tinha no mundo. Vocês vão lembrar, a partir de 2009, a política monetária no mundo virou muito expansionista depois da crise subprime. O que isso quer dizer? Os juros no mundo, e agora até no Brasil, estão perto de zero há muitos anos. E essa liquidez faz com que todo mundo faça um negócio chamado chasing yield, chasing returns. Todo mundo está procurando ativos de mais risco, porque se você deixar em ativos com muito pouco risco, você acaba tendo um retorno muito pequeno. Isso levou a uma demanda muito grande por os ativos de bolsa. Inclusive, no ano passado, se todo mundo lembrar, no começo do ano, o Banco Central americano tinha até indicado que ele ia subir a taxa de juros, tamanha liquidez. Mas, ao longo do ano, dado o crescimento pífio das economias no mundo, isso quer dizer, o PIB mundial cresceu menos de 3% no ano passado, os números finais ainda não estão fechados, mas vai ficar muito próximo disso, tá? Acabou que, ao longo do ano,
ao invés de você ter uma política monetária restritiva, com os Estados Unidos aumentando os juros, você acabou tendo uma política monetária expansionista. Ele acabou reduzindo os juros 2 vezes no ano passado. E o começo desse ano começou muito parecido. A liquidez continuava grande. Você teve, em janeiro desse ano, o Bovespa fez o que a gente chama de new high, foi o preço mais alto do índice Bovespa histórico, quase 120 mil pontos. Em fevereiro, o S&P também fez o all-time high, acho que foi 19 de fevereiro, só que a partir de março, a gente começou, o coronavírus, que já existia há alguns meses, começou o que a gente chama de fazer preço no mercado. O que isso quer dizer? Você teve um mercado extremamente alavancado, já que essa crise, diferente das crises anteriores, ou mais do que as crises anteriores, acabou encontrando um mercado extremamente alavancado. E o que quer dizer um mercado extremamente alavancado? Se você for olhar, hoje, a dívida das empresas, das pessoas físicas, ela representa mais do que 300% do PIB mundial. O que isso quer dizer? Centenas de trilhões de dólares. Então, quando você tem uma reversão de expectativa e uma retirada grande de liquidez do sistema, acaba que todo mundo, ao mesmo tempo, acaba vendendo todas as classes de ativos, seja bolsa, seja dívida lá fora, dívida no Brasil. Muitos de vocês que têm renda fixa no Brasil vão ver que até a renda fixa caiu, porque você tem uma aversão muito grande a qualquer tipo de risco, seja corporativo, seja até, em alguns casos, soberanos, e você acaba vendendo esses ativos e gerando liquidez. E todo mundo, hoje todo mundo usa muito o WhatsApp, hoje a gente acaba tendo uma comunicação muito grande entre a gente, acho que muitos de vocês devem ter recebido, que eu recebi inúmeras vezes, WhatsApps com aqueles quadrinhos de que quanto tempo demorou para a Bolsa recuperar as perdas nas últimas crises. Eu tive a oportunidade de passar pela crise, eu faço isso há quase 30 anos, a crise do México em 94, a crise da Ásia em 97, da Rússia em 98, aí todas as crises de 2000, do dot-com, da Enron, 11 de setembro, o próprio subprime, e eu posso dizer que cada crise tem a sua particularidade, até porque, se fossem todas iguais, a gente não ia ter a próxima crise. Então, no limite, o que acontece agora, acho muito difícil da gente conseguir prever, baseado na estatística do que aconteceu no passado, até porque cada crise é muito parecida. Mas uma coisa é que, normalmente, é homogêneo em todas as crises, é que um bailout, que chama, o socorro dos governos e dos bancos centrais, é o que normalmente vai tirar a gente da crise. E dessa vez, diferente das vezes anteriores, tá? Principalmente na crise de 2008 e 2009, onde tanto os governos quanto os bancos centrais foram muito criticados por terem sido um pouco lentos, dessa vez, os bancos centrais e os governos foram extremamente rápidos nas medidas que eles implementaram para que a gente tente sair de uma crise que a gente ainda tem muito pouca ideia de qual vai ser a extensão. Então, só para ter alguns termos de comparação, 25 dos 30 maiores bancos centrais do mundo abaixaram os juros. Tá? Além disso, você tem hoje políticas fiscais, né? Porque política monetária só abaixar juros hoje, dado o cenário de juros muito baixo, talvez não tenha um efeito tão relevante para estimular a economia, e isso se chama uma dominância não monetária, mas talvez uma dominância fiscal. Tá? E o que acontece é que hoje, além da política monetária extremamente relevante que os bancos centrais implementaram a partir da crise de uma forma bastante rápida, você teve políticas, e a gente está vendo políticas fiscais nunca vistas, inclusive desde a Grande Depressão de 1929. Então, são trilhões de dólares que todos os governos estão jorrando nas economias. Para vocês terem uma ideia, você tem expectativa de quase 3 trilhões de dólares, 10 trilhões, perdão, de dólares, tá? Que os bancos, que os tesouros, isso, Estados Unidos, Europa, até o Brasil, que estava com uma política monetária, fiscal extremamente restritiva, está mudando significativamente a sua posição
e implementando políticas fiscais extremamente expansionistas. Se vai conseguir que o dinheiro chegue na ponta, é uma outra história, e a gente vai conversar isso um pouquinho ao longo dessa conversa. Mas a realidade é que, para qualquer investidor, nesses últimos, vou chamar de 2 meses quase completos, tá? Qualquer ativo que você tenha, que não seja aqui no Brasil, títulos públicos pós-fixados, mas qualquer tipo de ativo que você tenha, você acabou tendo alguma perda. E para cada investidor, como a gente vai se portar para frente, é uma função de que tipo de risco, que tipo de posicionamento você tinha. Muito vocês podem terem ouvido falar de um índice lá fora chamado VIX. VIX, basicamente, é o índice de volatilidade do mercado americano. Isso parece, às vezes, uma coisa muito complexa de você mensurar, mas nessas épocas de crise é até mais fácil, não precisa nem saber muito o que é VIX e o que é volatilidade. Porque, no final, quando você teve, ao longo de março, 6 dias seguidos em que o Bovespa subiu ou caiu pelo menos 7%, você não precisa fazer muita conta para saber que o mercado está muito volátil, porque esses movimentos de 7%, em muitos casos, são movimentos que acontecem ao longo de um mês. Então, como conceito, apesar dos mercados terem caído absurdamente nesses últimos 2 semanas, e no caso o mercado americano já recuperou significativamente, mas o mercado brasileiro ainda está bastante para trás, já que a gente tem um cenário e uma perspectiva bastante diferente de recuperação do que os Estados Unidos, o que eu queria colocar como conceito e também contextualizar é que isso aconteceu, mas num cenário onde a gente já tem uma taxa de juros baixa e onde a gente já subiu absurdamente 200% nos últimos 10 anos no Brasil e 350% nos Estados Unidos. Então, apesar de ser uma queda bastante relevante, a gente mesmo, a nossa equipe de gestão, já tinha escrito uma carta ao final do ano passado de que os mercados pareciam cansados. A gente, obviamente, não tinha a mínima ideia de Covid, mas o que a gente olhava muito mais era que as economias já estavam indo mais devagar e, consequentemente, as empresas estavam gerando retornos um pouquinho menores do que a expectativa do mercado. Renato, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, porque até para resumir um pouquinho o que foi dito até agora, então a verdade é que os ativos já vinham de preços que provavelmente não tinham tanta relação com os fundamentos, correto? Muitos da alta de preço era mais ligada a um excesso de liquidez, a um baixo custo de oportunidade, a muito dinheiro no mundo do que realmente que os ativos valiam aquilo tudo. Podemos falar isso ou não? Sim, obviamente que o mercado é soberano, e se o mercado determina que os ativos valem aquele preço, eles valem, no final das contas, aquele preço. Mas isso era muito mais levado por uma liquidez excessiva do que efetivamente por um fundamento. Ações, em geral, elas negociam baseado em expectativas futuras. E as expectativas futuras não só são levadas em conta a rentabilidade, o cenário de liquidez, o cenário de custo de oportunidade também é um fator extremamente relevante. Como um exemplo, apesar da Bolsa Brasileira ter performado de forma muito ruim e o risco, e acho que as pessoas em geral tentaram levantar liquidez vendendo ações, o fluxo de brasileiros para a Bolsa Brasileira nesse ano é extremamente positivo ainda. Mesmo nesse cenário em março e abril, onde a Bolsa caiu muito, o fluxo de pessoas físicas continua, e de fundos como um todo, continuam extremamente relevantes para as bolsas brasileiras. E te afirmo, não é porque todo mundo acha que o PIB brasileiro vai crescer. Tá? Absolutamente. Até porque, nos últimos 3, 4 anos, a retórica tem sido praticamente igual todo ano. Nós começamos o ano com uma expectativa tanto do mercado quanto do Banco Central de que o PIB vai crescer 2%, 3%, depois isso abaixa ao longo do ano para mais próximo de 2%, isso tem terminado quase todo ano a 1%. Então, obviamente, que as expectativas não têm sido satisfatórias, né? Então, não têm sido satisfeitas. Então, como é que a gente explica da Bovespa nos últimos 3 anos
ter subido o que ela subiu? Notoriamente, porque hoje em dia, e diferente da história de todos nós, indiferente à nossa idade, nós nunca vimos o custo-oportunidade, e eu avalio isso baseado na Selic, nós nunca vimos uma Selic tão estável no curto prazo, mas também uma curva de juros, tá? E a gente também vai falar um pouquinho depois de curva de juros nas oportunidades, mas a gente nunca viu uma curva de juros longa, eu digo juros longos, juros para a expectativa do mercado para os juros não de 2020 e 2021, mas de 2024, 25, 26, 27. A gente nunca viu esses números na nossa história profissional single digits, abaixo de 10%. E se você for ver, mesmo nos juros de 10 anos hoje brasileiro, pré-fixado, você tem taxas de single digits e não de double digits. E isso, historicamente, não é normal para a gente, mas tem sido agora a normalidade. Tá? E aí, quando a gente está nessa situação, como é que a gente olha para frente e aonde a gente se encontra hoje? Né? Eu falei muito o que aconteceu, mas como é que a gente agora olha para frente e que oportunidades a gente pode tirar com todo esse cenário? Tá? A primeira coisa, tá? Qualquer sugestão ou qualquer carteira que a gente vá montar para frente, sempre 100% das vezes tem que ser baseada no perfil de risco que aquela família topa correr. O que isso quer dizer? Indiferente nas oportunidades que a gente tem agora, elas podem ser excelentes para o João, mas podem ser ruins para o José. E o mesmo ativo. Então, o perfil de risco de cada família é muito relevante. Como eu falei antes, a gente está num cenário de volatilidade extremo. Então, mesmo um ativo de pouco risco pode não ser adequado para alguém. Mas, dito isso, como você performou e como você chegou até esse momento é muito importante. E como eu falo isso? Como a Silvia bem colocou no começo na apresentação desse webinar, é muito importante você ter a sua alocação de forma diversificada. E o que quer dizer isso? Nessas épocas de volatilidade extrema, o que você observa para trás de deslocamento de ativos não é o que você vê agora para frente. Né? Uma ação que subia 1% ou caía 1% antes, agora ela sobe ou cai 10% nesses movimentos. E se você não tem a porcentagem dessa ação ou desse grupo de ações adequado ao teu perfil de risco, você não aguenta nem o para frente e não aguenta nem chegar aqui. Então, é muito importante você ter uma diversificação da sua carteira. Tá? E isso é determinado normalmente quando você chega para qualquer gestor e você tem uma conversa do que você tem, não só de ativos, quanto a tua liquidez representa do total do que você tem, qual é a tua expectativa de retorno, qual é a tua renda do seu trabalho. Então, é uma função de N fatores. Tá? E hoje temos um dos cenários mais indefinidos da minha carreira profissional. Por quê? Todas as crises até agora foram crises financeiras, do qual talvez jogar dinheiro no sistema tenha sido a solução. Jogar dinheiro no sistema hoje não é necessariamente a solução, apesar de que eu acho que vai criar N oportunidades para a gente. E por que não é a solução? Porque essa crise não é só financeira, essa também é uma crise de saúde, é uma crise de confiança. E a verdade é que hoje nós temos assim, uma série de infectologistas sem diploma que dizem qual é o caminho que a gente tem que fazer, como é que a gente sai do lockdown, tem que ser horizontal, vertical, mas a realidade é que, por mais que a gente já tenha tido no Brasil o benefício de ter visto algumas economias desenvolvidas agora brigando contra o vírus, não necessariamente a nossa realidade vai ser a mesma. Apesar também da gente estar vendo os números de Nova York, Itália, Espanha, já no pico e até saindo do pico, os números no Brasil de ontem foram extremamente preocupantes ainda. Notícias do Rio, ruins, de falta de leito. Então, ainda pode ter muita notícia ruim. Então, entendendo que a gente tem um mercado, acho que um cenário ainda bastante não conhecido, desconhecido e incerto, a gente tem feito qualquer alocação, qualquer prognóstico, numa primeira ordem é fazer de forma devagar, tá? Porque a gente pode a gente pode errar, a gente pode errar no prognóstico de como a gente vai sair da crise, tá? Então,
como é que a gente aloca agora e quais são as oportunidades? Primeiro, tá? É muito importante uma família entender que a alocação dessa família tem que ser vista como o que a gente chama de um endowment. O que é um endowment? Isso é uma fundação. O que é uma fundação? A gente tem que olhar qualquer perspectiva de compra de qualquer ativo no longo prazo. Tá? Isso não é falácia de que esquece o curto prazo, vamos olhar o longo prazo. Pelo contrário, o curto prazo é super importante, até porque qualquer alocação eficiente de portfólio de longo prazo vai passar por crises. Né? Se a gente for olhar nos últimos 20 anos, essa é a terceira ou quarta crise que a gente tem. Né? A gente teve 11 de setembro, a gente teve, como eu estava falando, o dot-com lá em 2000, com Enron junto, a crise contábil da Enron. A gente teve o subprime, a gente tem agora em 2020, vou chamar da crise do Covid. Então, montar um portfólio relevante, e eu acho diversificado e com bons ativos de qualidade, vai passar por crise. Então, o importante é você ter uma alocação para você, que também, durante a crise, você efetivamente consiga passar por ela e não seja tirado do jogo. Tá? Quem que vai sobreviver? Tá? Então, a primeira coisa que a gente olhou quando a crise começou não era mais, poxa, eu quero comprar bolsa, eu quero comprar dívida, eu quero aplicar juros, dólar. A primeira coisa que a gente sentou e olhou quais ativos vão sobreviver. Eu não estou mais preocupado, tá? E obviamente que depende muito efetivamente do lockdown e de muita coisa do segundo semestre, mas quais empresas a gente entende que tem liquidez corrente relevante, né? Nenhuma dívida vencendo no curto prazo relevante, porque o risco de rolagem agora ficou grande de qualquer dívida. Que negócio é resiliente, né? A gente não tem só perdedores, pelo contrário. A gente está agora no Zoom, mas eu desafio que 90% das pessoas aqui nesse webinar não conheciam o Zoom antes. Talvez até 100%. Tá? Nem se conhecia. Então, crises, óbvio que tem oportunidades. Você tem vencedores, né? Como também você tem perdedores. Tá? Eu não sei quantas pessoas não vão preferir ficar em casa vendo Netflix, que é outro vencedor, do que ir ao cinema. Eu não sei quantas pessoas vão preferir agora comer mais em casa do que ficar na fila do restaurante. Eu não sei quantos estabelecimentos comerciais hoje vão continuar vivos. Você já tinha uma pressão até em algumas praças, vendedora, o mercado imobiliário, apesar de estar melhorando bastante, isso vai ser um baque para o mercado imobiliário, principalmente a parte comercial. Então, a primeira coisa que a gente fez vamos estudar, voltar para trás, fazer o dever de casa, esquecer um pouco preço-lucro e métricas de EBITDA e vamos pensar um pouquinho em quem está, de certa forma, e fez o dever de casa e está preparado para essa crise. E eu não estou falando em ações ou dívida, eu estou falando em empresas. Então, quem vai sobreviver para a gente era uma das coisas mais relevantes no primeiro momento. Dito isso, e também o que a gente tinha falado um pouquinho de crédito privado antes, tá? A gente começou a olhar algumas flutuações no mercado, e aí eu começo a dar algumas sugestões, ou pelo menos parametrizar algumas coisas que foram, por exemplo, muitas empresas que a gente chama de high grade. Empresa high grade é aquela empresa de primeira linha. Que é Petrobras, Vale, muitas empresas do setor elétrico. Então, muitas empresas que o crédito negocia, tá, a um valor com um prêmio muito pequeno em relação ao risco soberano. Então, são aquelas empresas que emitiam debêntures a 110 do CDI, 115 do CDI, que a gente comprava, né? Não tem jeito, era o que remunerava um pouquinho mais do Tesouro, mas essas empresas hoje, você consegue comprar a 160 do CDI. Você consegue comprar hoje uma debênture da Petro a 160 do CDI. Aí alguém vai dizer, poxa, mas hoje o CDI já era, né? 3,75, vai para 3, talvez vá para 2 e alguma coisa. Será que 160 do CDI me apetece? Eu vou querer ganhar 4%, 5%? E a minha resposta, sim. Por quê? Porque eu não vou colocar todo o meu dinheiro na debênture da Petro. Eu vou colocar parte do meu dinheiro na debênture da Petro, parte do meu dinheiro eu vou colocar na Bolsa, e a gente vai falar de outros ativos. Então, o que está acontecendo hoje de oportunidade você tem hoje a oportunidade de comprar alguns créditos privados de excelente qualidade por um nível de remuneração muito melhor do que você tinha no passado. Não remuneração no que se diz respeito ao nominal, porque aí é uma função também dos juros do Brasil,
mas numa remuneração de excedente sobre o que a gente chama de risk-free rate, taxa livre de risco, que é o que é considerado, acredite se quiser, o título soberano brasileiro, uma LFT, uma NTNB, se for em IPCA. Então, vou dar alguns outros exemplos de disfuncionalidade do mercado de crédito, tá? Mas você tem Renato, se puder falar um pouquinho, desculpa interromper, se puder falar um pouquinho dessas oportunidades também, acho que nos ativos, até ativos brasileiros listados lá fora, bônus de empresas brasileiras, eu acho que isso também... Eu vou chegar lá. Então, você tem ativos no setor elétrico hoje chegando a 200 do CDI, por exemplo, você compra uma debênture da Copel, uma ótima empresa, perto de 200 do CDI. Você tem, por exemplo, uma debênture do Estado do Rio de Janeiro, mas que é garantida pelo governo federal, se chama Rio Loan, negociando a 230 do CDI, é uma coisa totalmente sem cabimento, dado que a LFT negocia 100% do CDI. Então, você começa a ter disfuncionalidades no mercado. Um outro exemplo, uma gestora captou um fundo imobiliário de 500 milhões de reais antes dela comprar qualquer ativo, e é um fundo imobiliário listado na Bolsa. Antes dela comprar qualquer ativo, então ela tinha 500 milhões de reais em caixa. Né? O preço era 100 reais, com 500 reais em caixa, o negócio negociou a 70 reais. Então, quer dizer, se eu comprar aquele fundo imobiliário por 70 centavos, ele vale 100 reais automaticamente, porque o dinheiro está em caixa. É a mesma coisa que eu comprar 500 milhões de reais por 350 milhões de reais. Então, o mercado fica muito disfuncional e isso gera inúmeras oportunidades. A que o Michael citou os bonds brasileiros, até porque o Brasil é, sem dúvida alguma, o mercado que está sofrendo mais nessa crise, tanto, e vocês veem pelo dólar, vocês veem pela Bolsa Brasileira em dólares, mas alguns bonds brasileiros, como Itaú, que eu acho que todos conhecemos bem, temos muito pouco aversão a esse risco, mas o bond do Itaú, em algum momento de um ano e pouquinho, negociava 8% em dólar, que não tem o mínimo cabimento. Inclusive, uma arbitragem enorme com os títulos de dívida brasileira aqui no Brasil, do Itaú. Então, teve uma disfuncionalidade muito grande no mercado e isso gera oportunidades incríveis para quem não estava alavancado e continua bem alocado e com diversificação. Indo para a Bolsa, por exemplo, tá? A Bolsa brasileira chegou a bater quase 119 mil pontos. Né? Depois, na volta, ela bateu quase 62 mil pontos. O que acontece quando você tem essa grande aversão a risco? Primeiro, existe uma indústria de multimercados, não de ações, né, mas fundos multimercados, que funcionam como hedge funds lá fora. E esses fundos estavam muito comprados no que a gente chama Kit Brasil, que é achando que tudo no Brasil, dado o excelente trabalho que o Paulo Guedes estava fazendo, de que a gente ia passar reforma, a Bolsa ia para 150, 160 mil pontos, o dólar vai baixar talvez, os juros vão baixar. Então, você tinha um cenário muito benigno. Só que esses fundos, eles não são contratados para comprar Bolsa, eles são contratados para te dar um retorno acima do CDI. E quando o nível de risco aumenta muito, esses fundos acabam fazendo o que a gente chama de deleverage. Então, eles vendem tudo que eles têm para sair das posições. Então, isso só fez com que esse movimento de queda de bolsa fosse muito mais exacerbado. Tá? E o que acontece? Você tem 73 ações no índice Bovespa, mas a Bovespa como um todo, a bolsa, tem tem quase 400 ações. As ações caem todas de forma muito homogênea, algumas merecendo cair muito, outras merecendo cair menos. Então, você consegue montar uma carteira de oportunidades na Bolsa excelente nesses momentos. E eu não estou de forma alguma dizendo que o nosso prognóstico é que no curtíssimo espaço de tempo você vai ter um retorno super relevante. De forma alguma. Eu até acho que o dinheiro que está sendo injetado na economia hoje, pelo governo brasileiro, vai ser mais importante do que a expectativa de queda de PIB que todo mundo tem. O que isso quer dizer? Eu acho que no curto espaço de tempo, tirando as baboseiras que o nosso governo hoje faz, de certa forma, ao longo dos próximos meses, eu acho que a quantidade de dinheiro que está sendo injetado na economia, onde a gente já estima um déficit primário de talvez 8% esse ano, que isso vai falar mais alto e vai fazer mais preço na Bovespa do que efetivamente as notícias de queda de PIB, queda de atividade,
eu acho que isso vai ser mais importante, que a gente pode até ter até uma melhora na Bolsa, salvo saída do Moro hoje, salvo saída do Paulo Guedes, salvo algum percalço que a gente não está olhando. Tá? Só que o que eu acho mais importante, e tem estatísticas excepcionais, é que gestores de ações e de crédito, mas nesse caso a gente está falando mais de ações, se você for olhar o desempenho deles em anos após crise, depois que a gente tem esse bailout e a gente entende que tem um ponto de inflexão na crise, os gestores de ações acabam fazendo o que a gente chama de stock picking, que é escolhendo ações que vão performar muito melhor do que o índice. Então, por exemplo, eu falei que o índice Bovespa, desde 2008, 2009, sobe mais de 220%, 230% desde então. Mas se você for olhar os fundos ações de bons gestores desde essa época, eles vão subir 700%, 800%. Por quê? Porque você teve, da mesma forma que quando cai, às vezes cai de forma muito homogênea, quando sobe, não necessariamente é homogêneo. Tá? É muito mais heterogêneo. Por quê? Existem ações que não mereciam ter caído de forma homogênea. E os gestores, em geral, no Brasil, têm muito talento em escolher essas ações que vão se recuperar de forma não só mais rápido, mas perene. Então, a gente vê excepcionais oportunidades no que a gente chama de stock picking, que é escolher alguns ganhadores, dado que, na crise, você tem ganhadores também. Se a gente citar algumas ações lá fora, a Amazon não cai, N empresas de tecnologia funcionam. O que está acontecendo é que os gestores, e não só os gestores, mas muitos dos profissionais, acabam tendo, não vou chamar de facilidade, mas acabam tendo a oportunidade de escolher setores que vão ser vencedores dentro desse cenário, vou chamar ruim ou desafiador, acho que é a melhor coisa. Tá? Além disso, até porque tem uma mudança grande de hábitos, valores, né? Além disso, tem excepcionais oportunidades também na curva de juros. O que isso quer dizer? A gente tem muito, talvez, eu não digo dúvida, mas eu tenho menos certeza dentro da nossa gestão sobre a variação da Bolsa para frente. Ela depende de diversos fatores ainda. Tá? PIB é um deles, nosso governo continuar da forma como ele está, a gente descobriu que a gente tem até alguns bons ministros dentro desse processo. Então, eles ficarem. Então, isso vai fazer muito preço na Bolsa. Mas uma outra classe de ativo que a gente tem muito mais convicção é juros. E o que aconteceu com os juros nesse processo? Historicamente, em crises, o Brasil, toda vez que tem uma crise, até porque a gente não tinha reserva, a gente não necessariamente estava bem posicionado como um país líquido, tá? Toda crise a gente tinha que aumentar juros. Porque era aquela velha história. Teve uma crise, saída de capital, falta de liquidez, falta de dinheiro para todos os setores. Então, acabava que o Brasil era obrigado a subir juros, sempre, quando tinha essas crises globais. Tá? O dólar disparava e a gente subia juros. A partir de 2008, até pela quantidade de reservas e até pela estabilidade que a gente tem na economia local, de certa forma, a gente cresceu, o mercado de capitais, a partir da década de 2000, ficou absurdamente mais sofisticado no Brasil. Então, a partir de 2008, naquela crise, foi a primeira vez que a gente teve o subprime, a curva de juros inicialmente subiu a beça, mas o Brasil foi e cortou juros, assim como o mundo todo. E essa foi a primeira vez que isso aconteceu. E dessa vez, a gente já está mais globalizado e, junto com o mundo, nós fomos um desses 25 bancos centrais que cortou juros dentro dessa crise. Então, a gente está muito mais globalizado hoje. Mas o que aconteceu com a curva de juros? Dado que a expectativa de todos é que os juros caia, e o mundo tem rasgado todo o livro-texto nos últimos anos e mostrado que os juros cair e o dinheiro ficar de graça não necessariamente causa inflação, né? É o que tem acontecido. Tá? E o livro-texto dizia diferente disso no passado, né? nas políticas monetárias. Tá? O que aconteceu apesar dos juros curto do Brasil, o que isso quer dizer? Os juros até janeiro 21, janeiro 22, apesar deles terem caído muito, porque a expectativa é que o Banco Central leve o nosso patamar de juros abaixo de 3, tá? A curva inclinou. O que quer dizer que a curva inclinou? A expectativa de juros futuro, isso é 2025, 2026, 2027,
ela não necessariamente, ela certamente não acompanhou essa expectativa de queda de juros. E não necessariamente é porque a gente acha que vai ter inflação. Não. A curva de juros, normalmente, ela é inclinada no futuro por algumas razões. Uma delas é porque você acha que, olha, baixei muito os juros, a economia vai crescer, pode me gerar inflação, vou ter que aumentar os juros lá na frente. Então, a curva é inclinada. Os juros hoje é 3, mas os juros lá da frente eu acho que vai ser 5, porque eu vou ter que aumentar um dia para segurar a inflação. Tá? Hoje, essa curva de juros do Brasil é inclinada porque o prêmio de risco do Brasil lá para frente é maior. O que isso quer dizer? Não é uma função necessariamente de inflação apenas, mas muito mais de que, olha, eu não sei se depois dessa crise o Paulo Guedes fica, passa-se reforma, a política fiscal agora é extremamente expansionista, a dívida líquida, a dívida bruta, do Brasil pode chegar a níveis perto de 100%. Então, o mercado pede prêmio, que a gente chama lá na frente. Então, o mercado diz, olha, eu não acho que os juros vai ser 3% para sempre. Eu acho que os juros vai ter que subir. A gente acha isso uma excepcional oportunidade. A gente tem uma visão de que os juros vai ficar baixo por mais tempo do que o mercado hoje está precificando. Então, aplicar no DI e também tomar juros real, o que isso quer dizer? Comprar ativos indexados a IPCA, para a gente hoje, é uma excepcional oportunidade, porque a curva que a gente chama abriu. O que isso quer dizer? A taxa hoje paga para eu segurar um título privado que seja indexado a IPCA é muito maior. O que isso quer dizer? Às vezes eu comprava um ativo a IPCA mais 4. Agora eu consigo, ao ano, né? Então, a inflação mais 4% ao ano. Hoje eu consigo comprar esse mesmo ativo, o risco de crédito, às vezes, dele nem mudou, e eu consigo comprar ele a IPCA mais 6, IPCA mais 5,5. Por quê? Não é porque o crédito piorou, mas é porque a gente chama uma coisa, cash is king. Hoje, você ter títulos pós-fixados em LFT acabou sendo, até pelo desconhecido, uma das estratégias que muitas das famílias e investidores no mercado acabaram fazendo. Então, isso levantou muito dinheiro e teve uma pressão grande sobre os ativos. Eu acho que a gente tem restrição de tempo também, a gente tem talvez perguntas, mas no limite, a gente vê um cenário benigno hoje para a gente montar uma carteira, como eu falei, como uma fundação, aplicando em algumas classes de ativo, obviamente que parte dessas classes de ativos também são no exterior, a gente focou um pouquinho mais em Brasil, tá? Mas, obviamente, a nossa recomendação é sempre ter uma parcela relevante no exterior, e o relevante aí depende do perfil de risco que cada família tende a escolher para si. Mas eu queria abrir para perguntas. Michael, não sei se tem mais alguma pergunta que você tinha planejado. Não, acho que agora, até pela questão de tempo, ia ser legal abrir para perguntas e respostas. Nós já temos uma pergunta. Apareceu uma pergunta aqui sobre alocação em mercados internacionais. Como é que a gente recomenda isso? Como é que deveria ser eventualmente o breakdown de internacional versus brasileiros para as pessoas? Ótima pergunta. Como eu falei, isso depende um pouquinho do perfil de risco de cada família, tá? Não só isso, mas também da renda, da onde essa família mora, onde ela planeja. Então, essa resposta não é igual para todos, tá? Mas, em geral, eu vou dizer, para um perfil de risco moderado, a gente tem nas nossas carteiras em torno de 25% do patrimônio das nossas famílias no exterior. E como aplicar esse dinheiro no exterior também é uma função de que risco cada família tem tomado. Então, lá fora, a gente acaba tendo um perfil mais de renda para muitas das famílias, a grande maioria delas quer uma diversificação com pouco risco, mas a verdade é que os mercados americanos, principalmente nos últimos anos, deram excepcionais oportunidades para você investir, principalmente em ações de tecnologia. Então, isso tem sido alguma coisa que a gente tem olhado, mas o perfil da grande maioria das famílias que a gente tem e que a gente acaba recomendando é um perfil de renda
é que, obviamente, a rentabilidade varia muito nos juros lá de fora, porque isso é um excedente aos juros, mas são famílias que procuram algo entre 5% e 7% ao ano. Tá? Então, em geral, a gente está olhando em torno de 25%. Tá? Outra pergunta que apareceu é sobre mercado imobiliário. Renato, como é que a gente vê o mercado imobiliário? E aí eu acho que vale a pena até expandir um pouquinho de não só preço de imóveis, mas acho que oportunidades para ganhar dinheiro relacionado ao mercado imobiliário, não exatamente só compra e venda de apartamentos, vamos dizer. Claro. O mercado imobiliário, na verdade, você tem dois tipos de investimento, ou três, na verdade, tipos de investimento no mercado imobiliário. Você pode investir no que a gente chama de development mesmo, tá? Você pode querer tijolo, né? Então, é comprar um imóvel para vender, pode ser via fundo ou o próprio imóvel físico. Você pode comprar um imóvel para renda, tá? E você pode comprar crédito que seja que tenha um imóvel como uma garantia. A gente adora, que no caso chama garantia real, que é o imóvel. A gente adora principalmente a parte de development, tá? E a parte de crédito imobiliário. Tá? A G5 tem até uma das áreas da G5, inclusive, é 100% focada nesse tipo de negócio. E o que eu quero dizer com isso? O mercado imobiliário vinha numa recuperação, principalmente no mercado de São Paulo, e até porque, normalmente, o leading indicator é São Paulo mesmo, mas o mercado tanto residencial quanto o mercado comercial de São Paulo já vinha mudando assim de forma muito relevante, tá? Reprecificando nos últimos 2 anos. Eu posso dar um exemplo prático. O aluguel da G5 na Faria Lima hoje, ele deve ser em torno de uns 50% acima do que foi há 2 anos atrás. Então, ele vinha numa crescente. Obviamente que, principalmente para o mercado comercial, o Covid vai até... Olha, hoje em dia, tem muita empresa hoje que planeja se parte dos funcionários devem ficar permanentemente em casa. Eu acho que os valores estão mudando de certa forma. Então, eu acho que o mercado comercial, de certa forma, pode até sentir. Tá? Mas, por outro lado, o mercado residencial está muito aquecido. E tem uma coisa no mercado imobiliário que é muito importante. O mercado imobiliário, você pode correlacionar o preço de um imóvel no Brasil vis-à-vis o preço de um imóvel em Portugal, em Nova York. É o mesmo tijolo, apesar de ficar num lugar diferente. Então, o dólar muito fraco, ou no caso, o real muito fraco vis-à-vis o dólar, sem dúvida alguma, pode não fazer no curto prazo, mas ao longo do tempo, isso tem que se ajustar. Isso já aconteceu no passado inúmeras vezes, inclusive, muitos de vocês podem ter investido ou não nos Estados Unidos depois de 2008 e ganharam muito dinheiro no mercado imobiliário também. Então, eu acho que o dólar e também a dinâmica dos juros baixos, dado que o crédito hoje, quando se estabilizar em alguns meses, vai ser muito mais acessível. Eu gosto muito do mercado imobiliário. Mas lembra, o mercado imobiliário também existe shopping center, logística, você tem N outros segmentos e cada um desses segmentos vai ter uma performance completamente distinta. Shopping, eu acho que vai sofrer bastante, né? Não tem nem como não sofrer, dado que eles estão fechados por um longo tempo, tem alguns grupos muito sólidos, mas você consegue comprar hoje também algumas ações de shoppings, para falar de mercado imobiliário, com um carrego muito legal. Tá? Então, eu particularmente gosto muito do mercado imobiliário, tá? Muito mesmo. Temos aqui mais 2 perguntas. Renato, eu vou pegar mais fácil e vou deixar mais difícil para você, tá? A primeira, ótimo. Falando sobre os multimercados, diversificação, sobre a chance dos multimercados investirem mais fora do Brasil. Essa é uma pergunta muito legal. A verdade é que a indústria inteira de multimercados no Brasil passou por um processo de internacionalização muito grande nos últimos anos. Existe um argumento bom, que é a diversificação, que você tem lá fora um mercado muito mais complexo, com muito mais ativos e oportunidades de ganhar dinheiro, então isso é até um fato que pode ser visto positivo, mas existe um fato que até, na minha opinião, domina um pouco isso, que é o fato até negativo, que
meu entendimento é que a indústria de fundos multimercado no Brasil cresceu muito em tamanho, e aí acaba que muitos dos gestores precisam ter exposição a ativos que não são brasileiros. Apesar de entender a questão de diversificação, e teoricamente diversificação é sempre bem-vinda, eu tenho muito mais receio do gestor de multimercado Brasil estar alocando risco numa área que não é a expertise dele. Então, é muito difícil você fazer o argumento que um grupo sentado na Faria Lima pode competir com um grupo sentado em Londres, escritório na Coreia, apesar que vários dos gestores brasileiros têm aumentado a presença física fora do Brasil, tá? Mas eu acho que eu não me preocuparia nesse caso como uma questão de portfólio, de excesso de diversificação. Eu me preocuparia se você está com um gestor que tenha capacidade de analisar de uma forma competente, vamos dizer assim, os ativos fora do Brasil, que realmente lá fora é outro jogo, tá? E a outra pergunta é sobre câmbio, se nós acreditamos que o dólar volta para patamares próximos de 4 ou cerca de 4. Acho muito improvável que ele chegue próximo de 4. Muito improvável. Eu acho que você tem uma dinâmica hoje muito ruim para que o dólar volte para perto de 4. Talvez 5,60, que é o que ele está agora, não seja também o patamar de equilíbrio, mas voltar para 4, o fundamento não vai deixar, até porque isso não é um movimento só contra o real. Tá? O real talvez seja a moeda que está sofrendo mais, dado a nossa dinâmica. Mas isso é uma dinâmica de dólar forte contra todas as moedas emergentes, até porque você tem uma aversão a risco hoje. Nós, brasileiros, talvez achamos que a gente entende melhor em relação a Brasil e real, mas a realidade é que o mundo todo hoje tem uma aversão muito, muito grande a moedas ou até ativos emergentes. Então, eu acho que o fluxo já vem sendo negativo para o Brasil há algum tempo, e esse fluxo tem sido financiado por investimento direto. Eu já acho que esse investimento direto vai diminuir de forma relevante para o Brasil nesse ano, certamente, e, ademais, muito desse fluxo também hoje tem sido de saída. Você vê que os investidores estrangeiros têm sido vendedores líquidos de bolsa e de ativos brasileiros há mais de um ano. Então, eu acho que a dinâmica para o dólar hoje, para o dólar real, é muito ruim. Só que eu também acho que o mercado sempre faz um negócio chamado overshooting. Tá? Então, no limite, eu acho que a gente está um pouquinho também na aversão de risco. Eu não acho que a gente tem que ter um movimento de 15% em meia dúzia de pregões. Temos aqui mais 2 perguntas que eu acho bacanas, e talvez isso seja até pelo nosso limite de tempo, não sei como é que a gente está. A primeira é sobre os canais de crédito na economia, como é que a gente vê isso e que tipo de oportunidade a gente vê em ativos menos óbvios. Acho que essa é até uma pergunta bem feliz, porque é uma parte que a gente gasta bastante tempo olhando. Então, Renato, se puder falar um pouquinho de investimentos alternativos, produtos estruturados, o que a gente enxerga nesse espaço, por favor. Claro. A primeira pergunta é em relação ao crédito chegar na ponta final. Obviamente que aqui no Brasil a gente não tem a mesma eficiência que você tem nos Estados Unidos para que o crédito chegue na ponta final. A gente tem um Congresso e um Executivo que não se comunicam de forma harmônica, então as medidas acabam demorando muito mais tempo, né? Você tem a PEC da guerra, você tem a autorização para o Banco Central comprar ativos de crédito, mas aí depois você não sabe se pode ser no mercado primário, no mercado secundário. Então, são muitas dúvidas que realmente fazem com que dificulte muito o dinheiro chegar na ponta. Então, algumas coisas realmente chegaram. Eu acho que as pessoas mais humildes realmente, apesar de terem tido uma dificuldade grande de se cadastrar, mas conseguiram receber, na sua grande parte, os R$600, que isso ajuda absurdamente ao longo dos próximos 3 meses. Você teve aquelas medidas para a empresa, né, de diferir ou de diminuir folha. Essas medidas também foram um sucesso, só que eu não estou vendo ainda efetivamente o crédito chegar
na empresa. Isso está demorando um pouquinho mais, isso é preocupante, inclusive. Isso vai aumentar, ou já está aumentando, o risco de captação de muita empresa, que é um problema. Tá? Mas eu acho que isso vai se solucionar. Eu acho que semana que vem a gente vai começar a ver, principalmente no mercado secundário de créditos, quer dizer, o mercado não necessariamente de novas emissões, mas de emissões que já existem. Eu acho que esse mercado vai dar uma melhorada, o que ajuda muito também o dinheiro na ponta. Mas eu não sei quantos de vocês tentaram ir lá sacar aquele dinheiro de banco privado a taxa de 3,75, mas eu desafio alguém que aqui conseguiu, tá? Era difícil pra caramba. Tá? Não era mole, não, tá? Porque eu tenho... Acho que todo mundo tem algum amigo aqui ou algum conhecido que é um profissional liberal, não necessariamente um empresário, mas um profissional liberal que realmente cessou 100% da atividade. Estou vendo médico e devem ter advogados. Então, certamente, essas pessoas, se tem qualquer tipo de empresa ou laboratório, olha, tomar um dinheiro foi difícil ou está sendo muito difícil. Qual que era a segunda pergunta? De ativos diferentes. A gestão da G5, alguém conseguiu, olha que bom. A gestão da G5, efetivamente, foca muito em ativos ilíquidos. Então, alguém perguntou sobre ativos diferentes. Eu acho que você consegue... alguém também tinha feito uma pergunta sobre multimercados. Principalmente quando você tem acesso a dinheiro não homogêneo, quando não é todo mundo que tem acesso a dinheiro, ou quando a taxa que uma pessoa tem acesso ao dinheiro é muito diferente da taxa que a outra pessoa tem acesso, você consegue ter uma arbitragem muito grande e ter, às vezes, algumas oportunidades pontuais. O que isso quer dizer? São investimentos alternativos e líquidos, às vezes. É de você dar dinheiro para uma empresa que, às vezes, está em RJ com uma garantia especial, ou você comprar algum ativo que você consegue fazer uma permuta com alguma garantia boa, numa taxa bacana. Então, nessas épocas, onde basicamente ninguém quer dar dinheiro para ninguém, quem tem, de novo, super importante, quem chega na crise de forma diversificada, sem perder 20%, 30% em um mês, mas às vezes perdendo 1, 2, 3, 4, e você está numa posição confortável, você consegue oportunidades em ativos ilíquidos que são incríveis, e a gente está vendo isso e se aproveitando assim enormemente dessas oportunidades. Renato, acho que mais uma pergunta aqui também sobre investimentos internacionais. Vale a pena ter investimentos fora do Brasil e ser sujeito à tributação brasileira? Como é que isso funciona? Como é que a gente recomenda e como é que a gente assessora os clientes nesse tipo de investimento? Uma das coisas que o Michael falou no começo, e não é G5, mas um multifamily office como um todo, uma das nossas funções, além de gerar retornos para as famílias, é estar tributariamente de forma eficiente. Tá? Não tem uma resposta do que é certo. Tá? Tem uma resposta do que é certo para aquela família. Então, pode ter gente que quer mandar o dinheiro para o exterior de uma forma que seja tributariamente mais eficiente. Pode ter gente que queira mandar dinheiro para o exterior de uma forma que não necessariamente é a tributariamente mais eficiente, mas é a que você corre menos risco Brasil. Tá? Então, por exemplo, a maioria das pessoas gosta de integralizar uma empresa lá fora e essa empresa lá fora abre uma conta e a pessoa efetivamente, quando retorna o dinheiro para o Brasil, paga o tributo. Só que, quando você faz isso, o tributo é questionável se ele é 15% ou 27,5%, e na maioria das vezes é 27,5%. Então, tributariamente, apesar de você estar diferindo, não necessariamente é a melhor forma tributária de você estar com dinheiro lá fora. Porém, se dá alguma coisa no Brasil, teu dinheiro está lá fora e não tem nenhum vínculo com o Brasil. Então, tributariamente não é mais eficiente, mas para quem quer diversificar, às vezes é. Outras pessoas, e é o caso de muitos dos nossos clientes também, preferem mandar o dinheiro lá para fora, não abrindo uma empresa, mas via um fundo fechado no Brasil. Obviamente, quando você manda o dinheiro lá para fora via um fundo fechado no Brasil, você ainda está sujeito às lambanças da legislação brasileira e às mudanças que ocorrem a todo tempo e você não tem nenhuma segurança jurídica. Então, por um lado, talvez em algum momento possa não ser tributariamente mais eficiente e também, se der algum problema no Brasil,
o domicílio daquele dinheiro ainda é no Brasil, apesar de estar lá fora, né? Ele está dentro do teu fundo, só foi alocado lá para fora. Tá? Mas, por outro lado, tributariamente, na regra atual, é sem dúvida alguma a maneira mais eficiente de você alocar, porque é só 15%. Entendeu? Então, o bom, às vezes, é inimigo do ótimo. Então, às vezes, você tem tributariamente a forma mais eficiente, mas não necessariamente você tem, às vezes, a proteção patrimonial caso o Brasil sofra alguma crise que você não preveja e, sei lá, tem algum problema de fronteira, né, que é não acesso a mandar dinheiro para fora, voltar dinheiro. Isso nunca aconteceu no Brasil, mas já aconteceu em outros países do mundo e as pessoas também querem se proteger disso. Então, como resposta, sim, eu acho que vale muito a pena ter o dinheiro lá fora. Não tem muito jeito em termos de ser ou não tributariamente eficiente, mas a maneira como você vai ter o dinheiro lá fora depende um pouquinho de como você quer. Tá? Você pode ter tributariamente mais eficiente, que é tendo via o fundo aqui, mas se der um pau no Brasil, aí não é a melhor estrutura. Renato, tem recebido aqui algumas comentários. Talvez não tenha ficado muito claro o nosso conceito de multifamily office. Se você puder falar um pouquinho do que é como é que é o nosso dia a dia, como é que a gente se compara eventualmente com um banco, não sei, como você acha que fica melhor para o público entender um pouquinho o nosso dia a dia. Eu vou até falar não da G5, mas de um multifamily office como um todo, até porque o trabalho é igual, e não faz diferença se somos nós ou se são os demais. Tá? Eu trabalhei, como a Silvia apresentou, eu trabalhei por quase 20 anos em bancos. Tá? O banco tem um modus operandi que é incrível, tem muito acesso à informação, tem N vantagens, é doador de crédito, tem, na sua grande parte, equipes incríveis, só que é um modelo de negócio completamente diferente do que um multifamily office faz. Não que ele não compre ativos, tá? Mas um banco, necessariamente, ele tem que efetivamente retornar para os ativos dele, return on equity, e para o cara de vendas, isso quer dizer que ele tem que ter um ROA, que a gente chama, que é um Return on Asset relevante. E o que quer dizer isso? Eu não acho, e é por isso que a gente, em geral, prefere, eu, André, Michael, todos nós, a gente resolveu que para a gente, na nossa vida, valia a pena ir para o lado bom da força, que no caso é um multifamily office. A gente prefere trabalhar para a família. A gente não prefere trabalhar para o banco. Então, a gente vai, olha o que a indústria tem de melhor, que é acesso, que é inteligência, e você acaba pegando um grupo de gente inteligente que olha o modelo do banco e quer fazer da forma como ele acha bacana. Uma forma que eu acho mais transparente, uma forma que eu acho muito mais alinhada com as famílias e uma forma que olha muito menos o meu ROA, como eu falei, que é o retorno sobre o ativo, né, a porcentagem que eu ganho daquele cliente, e muito mais relacionamentos de longo prazo. No caso da G5, como a gente não atua só no multifamily office, a gente acaba, para as famílias, tendo um relacionamento muito maior do que só ver a liquidez da família. Então, a gente acaba vendo a liquidez, a parte tributária, a parte de sucessão. A gente olha toda a parte ilíquida. Né? A gente tem uma área muito relevante de investment banking. Então, a gente olha compra e venda de ações, pre-IPO, advisory, a gente vê reestruturação de dívida, estruturação de produtos. Então, cada vez mais, o mercado vem demandando mais o serviço de um cara independente. E não é que você esquece que o banco existe. Pelo contrário, nós somos complementares ao trabalho que o banco faz. Só acho que é bem mais alinhado com a expectativa da família. A gente não elimina o banco, até porque o banco acaba sendo contraparte, prestador de serviço. E de novo, eu trabalhei em banco a minha vida inteira, eu não tenho nem por que falar mal de banco. Mas eu acho que o espaço de independente vem crescendo muito no Brasil, mas ainda está muito aquém do que a gente vê no exterior. Só para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos, quase 20% das fortunas são administradas por empresas independentes, por multifamily offices ou por gestoras independentes, enquanto que no Brasil esse número não chega nem a 10%, é pífio. E quando um independente cresce, algum banco compra. Aí é um problema sério.
entendeu? Né? No final das contas, pô, o cara fica grande, o banco compra e o independente vai dizer que o banco comprou, mas ele não é banco. Pô, como assim? O banco comprou. É a mesma coisa quando a gente escuta que a XP, que, poxa, revolucionou esse mercado, a gente vê a propaganda que a XP diz que vai gerir o seu dinheiro e que não cobra por isso. Aí eu pergunto, e vive como? A ação vale não sei quantos bilhões como? Então, o que eu acho que o Multifamily Office faz, e é diferente mesmo, é uma coisa que deveria ser uma obrigação, que é trabalhar para a família e ser transparente. Tá? Mas isso está mudando muito na indústria, porque... e a XP ajudou muito isso, e não só a XP, mas a conscientização do investidor vem mostrando que as pessoas demandam hoje mais serviço, as pessoas demandam transparência, demandam imparcialidade, sem conflito. Eu acho que... e, além disso, uma gestão profissional. Eu acho que o corpo da G5, a maioria dos independentes que eu conheço, eu tenho certeza que a minha equipe toda poderia se recolocar em banco a hora que quiser. Então, eu acho que o que a gente faz é uma gama de serviços que, apesar de ser uma obrigação, ainda é uma raridade. Bom, acho que o nosso tempo se foi, né? Desculpa, está super interessante, super bacana o conteúdo todo de vocês. Agradeço imensamente ao Renato, ao Michael, à G5, por esse webinar tão bacana e tão enriquecedor aí para a turma da FBN. Eu quero deixar para todos que vocês podem entrar em contato com qualquer um da equipe da FBN para pedir o contato da G5, a gente está aqui super à disposição. Eu queria dar um recado, que a gente vai ter um outro webinar na quarta-feira com a Beatriz Johan Peter, da Gerdau. A gente vai falar sobre filantropia e o impacto social, as formas de fazer o bem durante e além da crise. Vai ser bem bacana, é um assunto mais humano do que financeiro. E vocês estão super convidados, o link de inscrição está no site da FBN. E agradeço mais uma vez a G5, muito obrigada, foi ótimo. E que todos fiquem bem, tenham um ótimo final de semana. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, foi um privilégio. Muito obrigado, Cláudia e Silvia, pela oportunidade, viu? Obrigada a vocês. Até logo.